Bom dia, quarto ano. Como vocês estão? Olha, vamos iniciar novos conteúdos do caderno 2 de Geografia, tá? Vocês abram aí na página 6, ok? Página 6. O tema que nós iremos hoje falar vai ser paisagem do campo, tá? Se possível, eu gostaria que vocês, depois que eu explicar, vocês façam a leitura do conteúdo. Tia vai explicar, mas eu quero que vocês façam a leitura, que é interessante também vocês não só ouvirem o que eu digo, mas também ver o que está escrito, tá certo? É muito importante. Outra coisa, eu vou enviar uma música para que vocês realizem uma atividade avaliativa. Essa música, deixa eu procurar aqui, que ela tá justamente, é indicada pelo próprio livro, pelos autores, tá? Ela vai ser interessante para que vocês possam compreender melhor de uma forma até mais dinâmica. Deixa eu te achar a letra da música para que vocês... Sim, achei. Ó. Por indicação do próprio livro, é uma atividade que vamos fazer, que não está aqui vocês podem observar, vocês vão ver que não está aqui, mas é indicado pelo próprio livro, para a gente trabalhar como é que vocês conseguem entender a interpretação dessa música e medirão, tá? Como é o funcionamento, como são as expectativas do campo, os hábitos e os costumes. A música que Tia vai mandar é Vida no Campo, de Pena Branca e Chavantinho. Tia já escutou. É uma música bem interessante, fácil de você compreender. E eu vou ver com vocês, tá? Tia mandei PDF bonitinho, explicando como será essa atividade. Só dizer que desde já teremos essa atividade avaliativa. Enquanto isso, como nós falamos, vamos iniciar aqui, na teoria, nossa compreensão sobre a paisagem do campo. Gente, o que precisamos saber, essa diferenciação da zona urbana para a zona rural, o campo, são justamente a extração de recursos naturais, porque isso ocorre sempre, em todo momento. A gente fala em campo, em todo momento, todos os dias, está havendo a extração de recursos naturais, tá? Nós temos que identificar que no próprio campo nós temos atividades como a agricultura e a pecuária. A agricultura porque estão relacionadas ao cultivo de plantas de alimentos para o sustento urbano, também como para a zona rural. Estamos falando da pecuária, da criação de animais, isso desde animais simples, como galinhas, porcos, cavalos, bois, enfim, uma diversidade. E extração, exatamente. Quando a gente fala em extração, eu estou falando de minerais de ferro, de ouro, de prata. E isso ocorre também no campo, tá, gente? Extração. Essa extração ocorre para que supra as necessidades, as nossas necessidades do século XXI, as nossas necessidades atuais, que nos beneficiam com celular, computadores, móveis para as nossas casas, enfim. Essa gama é um leque de uma série de atividades que sempre, todos os dias, em constância, há esse mesmo movimento, tá? Não para, não cessa. Ok. Também temos que compreender que no próprio campo existem as casas em que elas são mais distantes umas das outras, né? Como nós sabemos, elas não são coladinhas como nas ruas, ou então como um bairro, não são.
Porém, existem comunidades no campo que elas podem vir de forma semelhante, parecida com a cidade. Não é sempre, mas existem sim. E são concentrações, construções residenciais, armazéns e agroindústria, tá? Agroindústria, exatamente. Por que agroindústria? É interessante falar da agroindústria. Quando a gente fala na agricultura familiar, por exemplo, nós estamos falando de algo menor, algo pequeno, mais resumido, certo? Estamos falando de uma família, por exemplo, que trabalha, como a tia falou, a pecuária, a criação de animais, trabalha plantando feijão, milho, certo? Hortaliças, verduras. Mas quando a gente fala em agroindústria, já é um termo maior. A gente está falando de uma questão bem maior. Por exemplo, nós temos uma coisa bem básica que eu acredito que a maioria de vocês gostam muito, cuscuz, né? Então assim, cuscuz ele é vendido no supermercado. Mas em outro momento aí da nossa história, da geografia, as pessoas fabricavam seu próprio alimento. Por quê? Porque ainda hoje a agricultura familiar existe. Mas essa atividade era muito maior em outro tempo, onde não existiam as indústrias, tá? E com a agroindústria, a gente está falando, por exemplo, de uma plantação bem grande mesmo, de milho. Vamos dizer que aquele espaço do educandário, toda a escola, todo o terreno do educandário, fosse plantações de milho. Um exemplo, tá, gente? Então, quando a gente fala em agroindústria, a gente tem que associar isso. Plantações enormes de um tipo só, digamos, de alimento, como o milho, a soja, entre outros. Então, faz com que haja a agroindústria. Por que agroindústria? Por que indústria? Porque a indústria precisa dessas plantações grandes para a fabricação de alimentos, vestimentas, certo? Enfim, de uma série de coisas que a gente possa utilizar. Quando eu me referi ao cuscuz, porque realmente o cuscuz ele é industrializado. Você compra no supermercado, mas ele veio de um grande milharal, tá? Não foi de 3 ou 4 espiguinhas de milho, não foi. Então foi de um grande milharal, passou pela indústria para poder chegar ao supermercado e a mamãe, o papai, vovó poder comprar e a gente comer, consumir, entendem? Porque eu me refiro à agroindústria, certo? Vocês vão observar também na leitura sobre os armazéns. Armazéns que trabalham com silos. E o que é silos? Gente, silos, na realidade, é como se fosse um espaço projetado, fabricado para armazenar grãos. Por isso que a agroindústria também trabalha com silos. É como se fosse só um local para armazenar os grãos, podendo ser de feijão, de soja, especificamente de um por vez, não todos misturados, tá? Esses grãos não são misturados, não são. Os silos, eles vão armazenar grãos de um único modelo, de um único tipo, ou feijão, ou milho, ou a soja e assim por diante, certo? Ok? Espero que até então vocês tenham compreendido. Então, olha, nós temos aqui duas imagens, tá? Duas imagens. Essas imagens nos indicam duas situações. A primeira, propriedades rurais. Vocês veem um espaço bem mais amplo, com uma diversidade de cores, de verdes, né? Pois é, aqui é como se fosse o que te havia falado. É como a agroindústria, tá? A agroindústria por quê? Porque as plantações,
elas são de larga escala, são plantações grandes em que a indústria precisa utilizar para poder nós consumirmos, tá? E aqui mais embaixo nós temos uma imagem que cabe mais para a agricultura familiar, exatamente, agricultura familiar, onde você vê uma casa, casas mais afastadas umas das outras, né? Algumas criações de animais. Provavelmente aqui vai ter as plantações feijão, verduras, frutas, em menor quantidade, diferentemente da agroindústria. Espero que tenham entendido, tá, gente? É isso mesmo. Quando o tia falou a respeito das moradias, nós sabemos que são distantes umas das outras, mas também existem comunidades. Comunidades estas que podem se tornar maiores. Maiores assim, digamos, Igreja Nova, que é bem pertinho da gente, certo? Igreja Nova ela não é uma cidade como Bom Conselho, é? Não é. Se você não sabe qual é a Igreja Nova, quando a gente está indo para Palmeira dos Índios, a gente passa por uma cidade bem próxima. Uma cidade não, um distrito, é conhecido como distrito, que é o distrito de Bom Conselho. Então ela é uma comunidade. Você ali vai encontrar igrejas, provavelmente postinho, né? Casas que estão bem próximas umas das outras, a rua que é calçada. Igreja Nova nós temos aqui como exemplo de uma situação parecida, mas que está na zona rural também, que está no campo, certo? Para agora, vocês farão essa atividade e o desafio, tá? Respondam no caderno e me enviem. E depois tia manda a música pedindo como é que eu quero que vocês respondam, porque essa vai ser uma atividade avaliativa. Daí eu tiro e digo quanto ela valerá, tá bom? Beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até breve.